Ele podia perder tudo: milhões, lojas, poder. Uma decisão errada e o império desmoronava. Não era exagero, era matemática fria. Dívidas altas, expansão acelerada, margens apertadas. Qualquer queda brusca nas vendas e a engrenagem travava. Mas enquanto muitos empresários viam risco, ele via espaço. Enquanto concorrentes seguravam caixa, ele acelerava. Como um vendedor simples, conseguiu criar um império bilionário. E por que, em vários momentos, tudo esteve a poucos passos do colapso. A história não começa com bilhões, nem com investidores poderosos. Começa pequena, interior, comércio simples, vendas de tecido, negócio apertado, lucro curto, muito trabalho. Ele aprendeu cedo uma regra brutal do comércio: quem vende mais, sobrevive. Quem vende pouco, desaparece. Mas vender mais exigia coragem. Ele observava o comportamento do consumidor brasileiro. Percebia algo essencial: o brasileiro compara preço. O brasileiro busca oferta. O brasileiro responde a estímulo visual. E ele decidiu apostar tudo nisso. Saiu do modelo tradicional. Entrou no varejo popular com agressividade. Só que isso não era simples. O setor já tinha gigantes, empresas consolidadas, fornecedores com preferência definida. Ele precisava negociar melhor, comprar mais barato, girar estoque mais rápido. E isso exigia escala. Mas escala exige investimento. E investimento exige dívida. Foi aí que o jogo ficou perigoso. Cada nova loja inaugurada não era só crescimento. Era risco financeiro assumido. Aluguel alto, construção cara, estoque gigantesco. Se a loja não performasse, o prejuízo era imediato. Mas quando performava, o retorno era explosivo. Ele entendeu outra regra poderosa. No varejo popular, margem pequena pode virar fortuna, se o volume for grande o suficiente. Então ele baixava preço, vendia muito, comprava ainda mais barato com fornecedores. Criava um ciclo de escala difícil de competir. Mas veio a primeira grande prova: crise econômica. Consumo caiu. Crédito ficou mais restrito. O medo tomou conta do mercado. Empresas começaram a fechar unidades, reduzir funcionários, cortar expansão. Ele fez o contrário. Abriu mais lojas. Foi criticado. Chamaram de imprudente. Chamaram de arriscado. Mas ele tinha uma leitura diferente. Em momentos de crise, pontos comerciais ficam mais baratos. Concorrentes enfraquecem. Fornecedores cedem mais. Era o momento de avançar. Se estivesse errado, quebrava. Mas se estivesse certo, dominava. E dominou. As lojas começaram a se espalhar pelo Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Cada nova unidade ampliava a presença de marca. Mas ele não cresceu apenas em número. Cresceu em identidade. Transformou fachada em espetáculo visual. Criou símbolos reconhecíveis. Fez da própria imagem parte da estratégia. Enquanto outros empresários eram discretos, ele virou personagem. Isso gerou críticas, gerou polêmicas, gerou debates públicos, mas também gerou algo poderoso: atenção. E no varejo, atenção vale dinheiro. A marca ficou impossível de ignorar. Mesmo quem não gostava, conhecia. E reconhecimento de marca reduz custo de aquisição de cliente. Mais fluxo nas lojas, mais giro de estoque, mais poder de negociação. O império crescia, mas junto com ele cresciam os números assustadores. Folha de pagamento gigante, custo fixo alto, dependência de consumo constante. Qualquer recessão prolongada poderia gerar um efeito dominó. E houve momentos de tensão real. Oscilações econômicas, mudanças políticas, pressão de mercado. O risco nunca sumiu. Ele apenas aumentava de tamanho junto com a empresa. Mas existe um padrão na trajetória dele. Ele nunca jogou para empatar. Sempre jogou para expandir. Quando muitos protegiam caixa, ele buscava território. Quando muitos temiam exposição, ele usava visibilidade como ferramenta. Isso não significa ausência de erro. Houve apostas que demoraram a dar retorno. Unidades que performaram abaixo do esperado. Momentos de caixa pressionado. Mas a estrutura de volume compensava. Vender muito, girar rápido, negociar forte. Essa era a engrenagem central. E conforme a rede crescia, a barreira de entrada para concorrentes também crescia.
Para competir com ele, seria necessário capital alto, estrutura robusta, capacidade de operar com margem apertada. Poucos tinham apetite para isso. O resultado foi consolidação, centenas de lojas, bilhões em faturamento, marca reconhecida nacionalmente. Mas a história não é sobre conforto, é sobre risco contínuo, porque impérios no varejo não são construídos apenas com visão, são construídos com apetite ao perigo. Cada expansão carrega possibilidade de erro, cada dívida carrega pressão, cada crise testa resistência. Ele escolheu viver nesse limite, entre ousadia e imprudência, entre crescimento e colapso. E até agora, a estratégia funcionou. O vendedor de tecidos virou bilionário. Mas existe algo que quase ninguém percebe quando olha para um império desse tamanho. A história não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Porque construir algo grande não começa com bilhões, começa com decisão. Decisão de continuar quando é mais fácil parar. Decisão de expandir quando todos estão com medo. Decisão de assumir responsabilidade pelo próprio risco. Muita gente olha para o resultado final, mas ignora o processo. Ignora as noites de dúvida, ignora a pressão, ignora o medo de errar grande. Porque quanto maior você cresce, maior o erro possível. E essa é a parte que separa empresários comuns de construtores de império. Não é sorte, é tolerância ao risco, é visão de longo prazo, é entender que crescimento dói, que expansão aperta o caixa, que críticas vão aparecer, mas também entender que ficar pequeno demais é um risco ainda maior. A maioria das pessoas quer segurança, mas impérios não nascem da segurança, nascem da ousadia calculada, nascem da capacidade de agir enquanto outros hesitam. E isso vale para qualquer área: negócios, carreira, projetos pessoais. Se você joga sempre no seguro, você cresce pouco. Se você aprende a administrar risco, você cria escala. E escala muda tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está jogando pequeno demais? Está esperando o momento perfeito? Ou está usando o medo como desculpa para não avançar? Porque a verdade é simples. O momento perfeito não existe. Existe decisão. Existe movimento. Existe execução. E talvez a maior lição dessa história seja essa: o risco nunca desaparece. Você apenas aprende a conviver com ele. E quanto melhor você entende o risco, mais ele trabalha a seu favor. Agora, se você gosta de histórias sobre negócios, impérios, estratégias e bastidores que quase ninguém conta, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de sucesso, a gente fala do que quase deu errado. A gente fala do risco por trás do glamour. E toda semana tem uma nova história mostrando como grandes impérios foram construídos e como poderiam ter desmoronado. Então se inscreve agora, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual outro império você quer ver por aqui. Porque no final, grandes histórias não são sobre dinheiro, são sobre decisões. E a próxima pode ser a sua.